Tinta a óleo versus tinta acrílica. Qual é a melhor tinta para fazer pintura abstrata em tela? Qual é a tinta que eu utilizo aqui no ateliê e qual é a tinta que eu recomendo? E vamos ver então nesse vídeo as características dessas tintas, tudo que eu testei e experimentei ao longo de muitos anos, de muita pintura, para então passar todas as informações, as características relevantes dessas tintas para fazer pintura abstrata em tela. Eu sou Nilu, artista plástica, fundadora da Escola de Arte Abstrata, que contém hoje mais de 500 alunos felizes pintando aí os seus quadros abstratos, desde aí do curso do Zero à Obra de Arte Abstrata, do curso Arte que Flui e os meus outros cursos. Enfim, é uma alegria passar o dia falando de tintas e telas e pincéis e pintura. Então seja muito bem-vindo, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva no canal, porque o assunto aqui é sempre arte, pintura e todo esse universo maravilhoso. Agora vamos lá, vamos falar de características dessas tintas. Então, para você entender por que eu utilizo uma tinta e não a outra, eu vou contar um pouco sobre as características dessas tintas, justificando por que eu faço tais escolhas, né? Então, lembrando que eu fiz muitas experiências, muitos testes, muitos experimentos, né? Eu falei experiência, muitos experimentos, muitos testes, muitos quadros perdidos, quilos e quilos de tinta e pincéis e telas, e o que me levou a chegar onde eu estou. Então, baseado na minha experiência e no estilo de pintura que eu desenvolvi e eu gosto de fazer e ensinar, que eu vou passar esse vídeo para vocês. Então, vamos lá, vamos começar com as características dessa belezura aqui, que é tinta acrílica. Você olhando friamente parece tudo a mesma coisa, mas não é. Isso daqui é um exemplo de tinta a óleo da marca Acrylex, 20 ml. Você pode ver, ela tá até limpinha, o que indica o que eu tô usando aqui. Nessa também é uma outra tinta nova da marca Corfix, 20 ml, porém é uma tinta acrílica. Tinta óleo, tinta acrílica. Então, quando você vai na loja, se você não sabe diferenciar, você vai achar que é tudo a mesma coisa, eles estão armazenados um do lado do outro e você corre risco, então, de levar a tinta errada, não é mesmo? Então, vamos falar da tinta acrílica, tá? Então, antes de mais nada, eu vou trazer algumas características dessa tinta. E a primeira característica da tinta acrílica que eu considero uma vantagem na pintura abstrata, tá? É o tempo de secagem da tinta acrílica, tá, gente? Tinta acrílica, digamos que é a tinta da nossa época, tá? Por quê? Porque essa tinta foi criada aí no século passado, em 1920 mais ou menos começou todo o desenvolvimento dessa tinta, com a finalidade de pintura residencial, para pintar a parede, né? Até hoje você vê as latas de tinta são de tinta acrílica. É a mesma coisa? Quase, mas não é. E que quando os artistas da época souberam, conheceram a tinta acrílica, ficaram enlouquecidos e então juntamente aí ao longo dos anos com os fabricantes eles foram desenvolvendo uma tinta mais nobre e mais pigmentada, que é a tinta que hoje está em tubinhos ou potes, esses potes aqui, ó, que você tá vendo, que são tintas para pintura em tela, que é uma tinta mais pigmentada, com mais corpo, né? Tem um volume aí, é uma tinta firme, não é aguada, diferente aí de tinta de parede, por exemplo. Então, veio a evolução dessa tinta pra gente utilizar. Dito isso, a primeira característica que me agrada muito é o tempo de secagem. Gente, essa tinta aqui, graças à sua composição moderna, né? Porque é uma tinta moderna, é uma tinta da nossa geração, uma tinta de hoje, para quem vive aí em 2023, quase 24, essa daqui, a meu ver, é a nossa tinta, gente. Faz sentido, né? Desenvolveram hoje, nós estamos aqui, faz sentido. Então, o que acontece? A composição dela, na composição dessa tinta, contém resina acrílica, pigmentos e outros elementos, né, não relevantes para o que eu vou falar agora. E justamente essa composição dela faz com que essa tinta tenha uma secagem rápida,
tá? Então, você vai fazer a sua pintura, seja uma camada fina, vai levar em questão de minutos para secar. Se for uma camada muito grossa, com corpo, né, com espatuladas, aí algumas poucas horas, tá? Isso já vou antecipar, diferente da tinta a óleo, né, que leva muito mais tempo. E para pessoas como eu, que são rápidas, né, tem aí aquela certa velocidade de dar andamento às obras, né, não gosta de enrolar, passar meses na frente de uma mesma pintura, isso daqui é o meu inimigo. Então eu não gosto dessa demora demais, não seca. E ai, Nilu, mas é ótimo para fazer, trabalhar a tinta. Ok, mas isso é uma vantagem na pintura abstrata? Não, eu não quero ficar trabalhando a cor na minha pintura abstrata em tela. Perceba que aqui eu faço construção de camadas. Eu faço uso de espátulas, né, espatuladas e pinceladas grandes, e eu quero de velocidade, porque nessas pinturas, principalmente nessa daqui, ó, essa também, todas, né, a gente faz a construção de camadas. Então, para eu chegar com a camada de cima, a camada de baixo precisa secar. Eu não quero trabalhar essa camada de baixo. Isso daqui, trabalhar a camada de pintura, é uma vantagem numa pintura realista, por exemplo. No estilo realista, você vai fazer um retrato com infinitos detalhes. Ótimo! Pode ficar aí meses trabalhando nuances da pele. Mas uma pintura abstrata, isso não é uma vantagem, tá? A vantagem é secagem, a meu ver, no meu estilo, tá? Os defensores de tinta a óleo não me ataquem, porque eu estou falando das minhas práticas, do meu ateliê e dos meus alunos. Então, voltando aqui, essa tinta aqui tem essa secagem rápida, que ao meu ver, para esse estilo, é algo positivo, é uma velocidade ótima, que me permite iniciar e concluir a mesma pintura em questão de poucos dias, né? Tudo depende do seu tempo, você não precisa ser uma pessoa livre de tempo. Ah, eu tô livre, eu tô aposentada, não tenho mais o que fazer, posso ficar o dia inteiro pintando. Ótimo, você vai pintar muito. Ai, Nilu, mas eu tenho uma vida corrida, que era a minha própria história, né? Eu trabalhava em São Paulo, pegava o transporte público, aquela vida toda, saía às 7 da manhã, voltava para casa às 8, 9 da noite. E eu queria pintar, gente. Então eu tinha 15 minutos, 20 minutos, e a pintura abstrata, a pintura com tinta acrílica nos proporciona isso. Então dá essa possibilidade para quem tem tempo, para quem não tem tempo. Então essa velocidade de secagem é ótima, tá? Então, primeira característica que eu gosto muito, secagem rápida. A segunda característica maravilhosa, também amo, é o fato de que essa tinta é à base de água, que ela é solúvel na água, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu quero fazer efeitos mais aguados, talvez, eu vou adicionar água. Se eu quero lavar os meus pincéis depois de terminar, eu vou lavar com água. Eu não preciso de mais nada no sentido de trabalhar com essa tinta, no sentido de lavar as minhas ferramentas, diferente de tinta a óleo, que é aqui, ó, se você quer diluir a sua tinta, porque ela vai vir muito bem pigmentada, pastosa, firme, você vai ter que usar óleo de linhaça, outros materiais, são óleos, né, porque é a base de óleo com óleo, né? Então, é um material que tem mais cheiro, dá aquele monte de potes, óleo de sei lá o que, thinner para lavar as ferramentas, aí um pincel específico para suportar o fato dessa tinta ser pesada, porque é uma tinta à base de óleo, né? Uma tinta pesada que pesa no pincel. Então, os pincéis também são específicos, geralmente de pelos naturais. Pelo natural vai desidratar no thinner, né? Nesses materiais aí mais tóxicos, digamos assim, mais abrasivos, não sei que nome dá, materiais aí que são corrosivos, né? Então o pelo foi lá, o pelo do pincel desidratou, aí tem que hidratar, aí tem que deixar de molho, aí tem que fazer sei lá o que. Gente, é muito acessório envolvido, né? Que é o elemento número 3, né? O item número 3 que eu trouxe nesse vídeo. É muito acessório envolvido, é pote pra lá, pote pra cá, cheiro pra lá, cheiro pra cá, a tinta tem cheiro, o thinner tem cheiro, o óleo de sei lá o que tem cheiro, é muito cheiro, tá? E se você, como eu, tem rinite, esquece, você não consegue viver com isso aqui. Agora isso daqui, minha gente, essa tinta não tem cheiro. Você abre aqui, ó, não tem umas que é até cheirosinha, não tem cheiro, porque é um produto atóxico, né? A sua composição também é feita por elementos sem cheiro.
E os acessórios, digamos assim, outros materiais, que é água, a água que a gente toma aqui, ó, minha garrafinha da água, eu tomo um pouquinho e eu vou enchendo também minha garrafa, meu copinho, para lidar com essa tinta. Então, é muito tranquilo. Todo o universo em volta dessa tinta é tranquila, é tudo sem cheiro. Então, se você não tem espaço devido na sua casa, isso daqui, se você quer pintar na sua sala, no seu quarto, na sua mesa, não tem problema nenhum, porque não tem cheiro, não incomoda ninguém, né? Tem muita gente que me escreve que parou de pintar por conta de tinta óleo por causa do cheiro, que a pessoa tem alergia, que a pessoa ficava com dor de cabeça porque pintava num apartamento pequeno, numa sala, num quarto, ou que o marido, a esposa, os filhos eram alérgicos, então a pessoa teve que abandonar a pintura por conta disso. Então, gente, isso aqui não é um problema. Temos a solução, né? Então não tem cheiro, tá bom? Então tem rinite, não tem espaço na sua casa, ótimo, né? E foi justamente tudo isso que me levou a chegar nessa tinta, porque eu tenho, né, rinite. Eu morava num apartamento de 50 metros quadrados no centro de São Paulo e eu tinha apenas uma mesa na minha casa, que ficava a mesa de jantar, né? Então eu não podia mexer com um negócio com muito cheiro, num espaço minúsculo, com alergia, gente. Então qual é o sentido de passar por tudo isso, né? Até o processo nem seria tão gostoso passando por tudo isso, né? Então, mais uma vez, foi mais um motivo que me levou a chegar nessa tinta para utilizar aqui nas minhas pinturas abstratas utilizando tinta acrílica, né? O que me leva a mais uma característica do cheiro, né? Que eu já mencionei, não tem cheiro, não é tóxica, outros elementos que você precisa para lidar com ela é água, né? Então é tudo tranquilo, né? Não tem nenhum fator aí que atrapalhe quem é sensível com cheiro, quem não tem espaço. Tudo isso aí eu considero uma vantagem, mais uma vez, para a tinta acrílica, tá bom? Outra característica maravilhosa que eu gosto, né? Mais uma vez, essa tinta é mais moderna, onde a sua composição ajuda essa tinta também a ser uma tinta mais durável, né? O que me leva a falar, então, da questão das cores. Quando a gente faz uma pintura com a tinta acrílica, eu não tenho praticamente alteração de cor. Eu vou falar praticamente, porque vai que você vai juntar algumas cores e sentir diferença na secagem. Mas nas cores, na íntegra, né, as cores que a gente cria, as cores aí vivas, elas permanecem vivas, não fica mudando de cor, não fica mudando a tonalidade depois da secagem, não fica escurecendo com o passar do tempo, tá? Isso é muito importante, porque na tinta a óleo as cores podem sim irem escurecendo, tudo bem? Isso daqui não, porque a tinta a óleo, ele fica vivo, digamos assim, ele fica interagindo com o mundo, né? Essa tinta aqui, lembra da secagem que eu falei pra vocês, que é rápido? Lembra da resina acrílica? Então, essa característica faz com que essa tinta passe ali pelo processo de secagem e cura, e ela já acabou por lá. Não fica mais interagindo, não fica mudando de cor, né? Não tem humor. Fica aí na cor que foi fabricada e pronto. Então não tem alteração de cor e as cores são mantidas vivas por longos anos. E também resistente à luz, né? Então pode ficar aqui, não tô falando para colocar debaixo do sol, né? Pelo amor de Deus, nada sobrevive debaixo do sol, nem a nossa pele, né? Não é mesmo? Mas tem assim uma longa duração, mantendo as cores, não craquela também. Por quê? Porque, gente, eu fiz vários experimentos até com essa tinta. Quando a gente pega a tinta acrílica e ela seca, se você pegar um blocão, né, botar um pedaço ali pra secar, grossa assim, e volta a mexer com ela, ela parece borracha, tá? E claro que na tela você não percebe isso, mas se você secar ela, se você puxar, ele expande na sua mão, você pode apertar, pode puxar, parece uma borracha mesmo, bem resistente, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que é um material flexível, né, digamos assim, esse aspecto de borracha, né? Ele vai e volta, silicone, eu não sei como dizer pra vocês, né? Ele tem essa característica. Em outro vídeo eu vou mostrar isso pra vocês. Fiz uma live, inclusive, no meu Instagram mostrando isso, tem sim. Lá no Instagram, Nilo Artes, tem uma live que eu peguei, tirei um pedacinho e eu fui puxando pra ver qual era o limite pra ele estourar. O negócio é resistente sim, tá bom? Então essa característica faz com que ela não fica craquelando, né? Ai, tá frio, tá quente, tá não sei o que, tá velho, não interessa, ela não vai ficar, ela tá ali, porque ela fica ali, tem jogo de cintura, não é algo
concreto, né, digamos assim, um negócio que é sólido, tá bom? Então, o que me leva a crer, né, que depois que eu falecer, essas pinturas vão estar plenas ali, vivendo muito mais que eu, né, centenas aí de anos, na sua plenitude com as cores vivas. E então, esse é um ponto que eu escolhi para trabalhar com essa tinta. Gente, então voltando assim, ó, em momento algum eu estou falando mal de tinta óleo, tá? Estou fazendo uma comparação e mostrando para vocês o motivo, né, da minha escolha de tinta acrílica e as razões porque eu não escolho a tinta óleo, e também para você ter ciência, né, das características. Mais uma vez, as características são relativas. Se eu fosse fazer uma pintura realista no rosto, né, cheio de detalhes, com nuances, tem um blush aqui, tem pálpebra aqui, tem não sei o que, compensa fazer com tinta óleo, tá? Porque ele me dá o tempo, a trabalhabilidade para eu ficar trabalhando ali as diferenças, né, pontos de luz e sombra, degradês, fica maravilhoso. Tinta acrílica também me proporciona isso, tá? Nós temos retardadores, né? Que o processo de secagem passa a ser mais demorada para você conseguir esses efeitos, tá? Mas ainda assim, eu considero que cada tinta, a gente pode estudar as características dessas tintas e utilizar daquilo que foi para o nosso benefício, né? Aquilo que me traz mais benefício é o que eu vou escolher para, né, para passar ali, ter um momento de muito relaxamento, lazer, me divertir fazendo minhas pinturas e sair feliz, né? E também não ter danos à saúde, se alguém é alérgico, tem alguma questão. Então, eu achei importante trazer esses pontos. Então, recapitulando, tinta acrílica é solúvel na água, tem uma secagem rápida, o que é uma vantagem na pintura abstrata quando a gente fala de construção de camadas, porque para você construir uma camada, você precisa que a camada de baixo alcance a sua cura, né? Alcance a secagem, para depois você vir com a próxima. E se não tiver seco, Nilo, o que que tem? Vou colocar a próxima. Aí que tá. Ao você tentar passar essa próxima camada de tinta com a camada de baixo úmida ainda, elas vão interagir. O seu pincel sai com a mancha dessa tinta da camada de baixo. Você vai criar nuances que nem sempre é uma vantagem, gente. Na pintura abstrata, dependendo do estilo, não é vantagem você criar nuances. Você quer uma faixa concreta e definida de uma cor passando. Então, eu não quero que ele interaja com a camada de baixo, né? Então, é uma vantagem a camada de baixo estar seca, né? E principalmente quando a gente faz pinturas ali com mais corpo, né? Pinturas que têm textura até da própria tinta, né? Fazemos espatuladas mais grossas, né? Fica ali com aquele aspecto 3D que eu amo, né? Aqui eu faço textura, depois eu faço textura com tinta, porque eu acho que quanto mais dimensões eu levar para minha pintura, mais bonita fica. Não fica só um elemento visual, que é bonito visualmente, mas se eu tocar também, eu ativo outras sensações. Outra característica que eu acho relevante trazer aqui sobre a tinta óleo, né? Eu já mencionei de forma fragmentada, mas eu vou juntar agora essa informação. É o seguinte, gente, quando você quer trabalhar com tinta óleo, eu já falei, né? Você tem que ter vários acessórios, né? Thinner, óleo de linhaça, pincéis específicos, gesso, imprimação, né? Todo aquele processo que o universo de tinta óleo, a meu ver, além de me fazer ter um monte de coisa, o que me traz muito gasto, né? Tem que comprar um negocinho aqui, outro negócio ali. Isso na tinta acrílica não existe, né? Porque ela é muito assim, livre nesse sentido, né? É água, tinta acrílica, pincel e o quadro, né? Não tem que ter esse monte de materiais e acessórios e ferramentas e hidrata um negócio aqui, dilui um negócio ali, deixa o pincel ali, enrola o pincel no alumínio para fazer sei lá o quê. Então muitas idas e vindas, muito material envolvido que encarece, né, o valor dessa tinta. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo de materiais necessários para você fazer pintura abstrata em tela com tinta acrílica. E você vai ficar chocado com a quantidade de materiais que é preciso para você fazer realmente pintura abstrata em tela. Aliás, me conta aqui nos comentários se você já conhecia essas características da tinta acrílica, se você já pintou com a tinta acrílica, se você tem experiência com pintura abstrata, ou o que você está achando disso tudo, se você nunca pintou antes. Eu quero saber a opinião de vocês também. E é isso, mais uma vez, muito obrigada por você que assistiu esse vídeo.
Me acompanhe nos próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!